Olá, alunos e alunas que estão ligados nessa aula. O tema de hoje será ginásticas de academia. Esse tema está dentro de outro tema, que são as ginásticas de consciência corporal e condicionamento físico. Se você não está por dentro ou se esqueceu o que são as ginásticas de consciência corporal e condicionamento físico, aqui em cima, do lado direito, vai ter um card que vai levar você até uma aula que vai te explicar tudo o que você precisa saber com relação a esse tema. Bom, então vamos relembrar o que são as ginásticas de consciência corporal e as ginásticas de condicionamento físico. As de consciência corporal são aquelas que têm por objetivo a melhora da percepção do indivíduo em relação ao seu corpo. Então, são aquelas que melhoram a percepção que o indivíduo tem em relação ao seu corpo. Já aquelas de condicionamento físico são as que melhoram as valências físicas do indivíduo. Então, são aquelas que melhoram as capacidades físicas do indivíduo, relembrando as capacidades físicas, força, velocidade, agilidade, resistência, flexibilidade, equilíbrio e coordenação motora. Então, estão aí os dois tipos de ginástica: ginástica de consciência corporal e de condicionamento físico. O que são, então, as ginásticas de academia? São aquelas que são executadas em ambientes privados que são conhecidos como academias. Como surgiram então, as ginásticas de academia? Relembrando que as ginásticas surgiram lá na Grécia Antiga, com o objetivo tanto de preparação para a guerra, como também de culto ao corpo. Lembrando que os gregos entendiam a beleza corporal como uma virtude de moral, virtude ética. Bom, então, na cidade do Rio de Janeiro, ela surgiu em 1930, sendo influenciada pelas ginásticas europeias. Lá em 1960, haviam ali práticas de calistenia e também de levantamento de peso, que estava ligada ao halterofilismo. Já nos anos 80, a ginástica acabou ganhando aí um up com a difusão do exercício aeróbio, principalmente pelo médico Kenneth Cooper e também pela atriz Jane Fonda. Então, eles começaram a produzir vídeos, videocassetes na época, em que era difundido esse exercício aeróbio. Então, isso ficou muito popular na época e, inclusive, a gente acaba acompanhando em alguns filmes lá que tem ali uma série de pessoas fazendo como se fosse uma coreografia, pessoas praticando atividades físicas assistindo pela televisão. Então foi aquele movimento ali que surgiu na década de 80. Bom, nos últimos anos cresceram muito os programas de ginástica e as empresas começaram a desenvolver estratégias de marketing para a venda desses produtos, desses programas de atividade física, como a gente tem, por exemplo, o sistema Body Pump, Body Step, Body Jumping, que surgiram na Nova Zelândia e ficaram muito conhecidos aqui no Brasil nas academias. Aqui uma curiosidade: você sabia, o Brasil ele é o segundo país no mundo em número de academias, ele só perde para os Estados Unidos. Bom, aqui vocês podem acompanhar um levantamento feito pela Associação de Academias, que houve um crescimento no número de academias de 23 mil em 2013 para quase 34 mil em 2017.
aumentando também o número de clientes de 7.200.000 para mais de 9.600.000. Então, a gente percebe que houve um grande crescimento desse mercado da ginástica de academia. Uma curiosidade também é que hoje as ginásticas saíram das paredes das academias e elas têm migrado para outros ambientes. Já é muito comum a gente acompanhar pessoas treinando nas praças, nas ruas e nos parques. Muitas vezes essas aulas são em grupo, né, e tem ganhado inúmeros praticantes, então tem crescido o número de pessoas que são adeptas a esse tipo de treinamento em ambiente externo, em parques, praças, em ruas. Bom, então agora vamos falar de alguns métodos então dessas ginásticas de academia. O mais conhecido deles talvez seja a musculação, que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ela vai utilizar principalmente a força. Então a musculação, você tem lá vários aparelhos, e o principal objetivo da musculação é o ganho de massa muscular, que a gente costuma chamar de hipertrofia. A gente tem também hoje muito conhecido também o Pilates, que ele também utiliza alguns aparelhos e bolas também. Ele trabalha principalmente a flexibilidade e ele também é muito utilizado para desenvolver a postura, para a melhora da postura. Bom, a gente tem também o treinamento funcional, que ele utiliza alguns aparelhos adaptados, como pneus, cordas, bancos, que utilizam principalmente a força e a resistência. Ele é muito utilizado no desenvolvimento do condicionamento físico. A gente tem crescido muito o CrossFit, que ele também utiliza aparelhos adaptados como o funcional, então pneus, cordas, bancos, mas a intensidade dele ele é bem mais alta do que o treinamento funcional. Então as pessoas que costumam praticar CrossFit são pessoas que já têm um índice de atividade física, têm uma experiência de atividade física mais alta. Ele trabalha principalmente a força, a resistência, e ele também é utilizado para a melhora do condicionamento físico. Outro método de treinamento também conhecido é a Zumba, em que ela utiliza movimentos ginásticos, então repetições, com uma música, como se fosse uma coreografia. Ela é mais assim utilizada pelas mulheres, né? Principalmente ela é utilizada também para redução de peso, para perda de peso. Bom, lembrando que não existem só esses métodos, existem muitos outros, eu só utilizei aí os mais assim, divulgados hoje. Quais são os objetivos que as pessoas buscam nessas ginásticas de academia? Então, é a perda de peso, ou controle do peso, o ganho de massa muscular, que a gente costuma chamar também de hipertrofia, a melhora do condicionamento físico, então a melhora das capacidades físicas, a melhora também da postura, o contato social com outras pessoas, por recomendação médica também, às vezes a pessoa tem algum problema de saúde e o médico recomenda a prática de atividade física. E também como hobby, ou seja, muitas pessoas gostam de praticar, gostam simplesmente de praticar os exercícios físicos sem ter assim nenhum objetivo específico, simplesmente porque ela gosta de treinar. Bom, aqui a gente tem um pequeno resumo da nossa aula. Então, a ginástica de academia são aquelas que surgiram dentro de ambientes privados, chamados como academias, e que hoje já são praticadas em parques, praças e ruas. Ela pode ter inúmeros objetivos, como a perda de peso, a melhora da postura, o ganho de massa muscular e a melhora do condicionamento físico, como também hobby e o contato pessoal com outras pessoas. Como vocês viram, existem vários métodos e cada um deles ele tem um objetivo diferente e esse objetivo também pode ser definido pelo praticante. Então, o praticante ele define o objetivo no momento que ele vai iniciar um treinamento com qualquer um desses métodos. Bom, aqui estão algumas referências que eu utilizei nessa aula para procurar tanto informações como imagens. Bom, estamos chegando ao final dessa aula. Lembrando sempre que você tiver alguma dúvida, pesquise, vá atrás do seu conhecimento, busque a pesquisa, mas sempre lembrando, com relação à internet, de buscar sites confiáveis, sites que tenham informações confiáveis.
e utilizar mais de uma fonte. Muitas das vezes, em alguns sites, as informações não estão completas ou são informações que não são confiáveis, não são informações corretas. Lembrar sempre de ler aquilo que você está pesquisando. Muita gente vai lá, apenas copia, cola e não lê nada daquilo que está escrito. Não sabe se realmente aquilo está dentro das informações que a pessoa está buscando para aquela atividade que ela está fazendo. Agradecendo aí todos que acompanharam essa aula. Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Quem gostou dessa aula aí, deixe seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Até a próxima.